Muitas pessoas ficaram extremamente indignadas por saber que Max Verstappen tinha levado punições nesse GP da Arábia Saudita de Fórmula 1. Entretanto, apenas duas delas apareceram mais aí no decorrer da corrida. Mas o que pouquíssimas pessoas sabem é que, na verdade, o piloto holandês chegou a levar 5 punições apenas nesse GP especificamente. Eu vou contar tudo sobre isso agora, na Hora do Piloto. Fala, piloto! Eu sou Lucas Camargo, piloto de corrida há 9 anos e esse GP da Arábia Saudita tá dando o que falar até agora, na verdade. Foi um GP extremamente polêmico, com diversos acidentes e disputas de posições que muitas vezes talvez nem deveriam ter acontecido. E justamente por conta disso, principalmente Max Verstappen foi extremamente prejudicado nesse GP. Claro, principalmente por conta da sua conduta dentro da pista, mas que acabou gerando algumas punições que poderiam ter feito a corrida dele ser completamente diferente e gerar um resultado também muito diferente para o campeonato de uma forma geral. Claro que eu vou falar tudo sobre isso nesse vídeo, mas antes é muito importante que você já deixe o seu like aqui embaixo, deixar o seu joinha, porque além de ser de graça, faz toda a diferença para esse canal aqui. Então não esquece, já deixa o like aqui embaixo. De certa forma, na primeira largada foi bem tranquila a corrida. A gente até chegou a pensar que não seria uma bagunça, como aconteceu em outras categorias do automobilismo que correram naquela pista, como por exemplo a Porsche Cup e a Fórmula 2, que tiveram bastante acidentes. A primeira largada foi amistosa, foi tranquila, pouquíssimos acidentes, pouquíssimos toques, até que aconteceu aquela batida forte de Mick Schumacher no muro, na barreira ali do soft wall. Por conta daquilo, começou a desgraça de certa forma na Fórmula 1. Aconteceu a bandeira vermelha, que só nessa brincadeira já acabou fazendo com que Hamilton e Bottas perdessem as posições para Max Verstappen, já que eles haviam parado nos boxes e colocado pneus novos, só que pneus de compostos brancos naquele momento. Já Max Verstappen tinha decidido não parar nos boxes. E no momento da bandeira vermelha, acabou que ele ganhou de presente uma troca de pneus sem perder nenhum segundo dentro dos boxes do GP. E com isso e a bandeira vermelha, acaba que Verstappen largou assim ali com os pneus amarelos. Teve essa oportunidade, só que largou muito mal na hora da relargada. Lewis Hamilton aproveitou da situação. Tinha largado super bem e da segunda posição, claro. Ele já tinha ultrapassado o piloto holandês na curva 1, mas acabou que Verstappen espalhou para cima de Hamilton e assim Hamilton não teve a oportunidade de tentar ultrapassar o piloto holandês e acabou perdendo mais uma posição para Esteban Ocon. E justamente por conta dessa situação específica, onde Max Verstappen jogou para cima de Hamilton e acabou tendo que cortar caminho para tentar defender mais uma vez a posição, acaba que Verstappen levou a sua primeira punição, que foi necessária ali para que Verstappen tivesse que devolver a posição para Lewis Hamilton em uma segunda relargada, que iria acontecer posteriormente por conta de outros acidentes dentro da pista. E assim, a bandeira vermelha aconteceu mais uma vez e Max Verstappen teve que trocar as posições com Hamilton. Dessa forma, fazendo com que o grid de largada fosse de Esteban Ocon em primeiro lugar, Lewis Hamilton em segundo e Verstappen na terceira colocação. Na metade para o final da corrida aconteceu outra situação. Logo depois de um virtual safety car, Lewis Hamilton teve a oportunidade de pela primeira vez atacar Max Verstappen depois de muitas voltas atrás do piloto holandês, tentando se aproximar principalmente no setor 1. Ele tentou ultrapassar Verstappen e na verdade até conseguiu, já estava o carro inteiro à frente do piloto holandês. Mas novamente na curva 1, Verstappen passou do ponto, acabou jogando seu carro de lado e acabou saindo da pista mais uma vez, parecido com aquela vez que ele fez justamente na relargada. Por conta disso, de novo, Verstappen teria sim que devolver a posição. Ele até tentou fazer isso de uma forma estratégica, como diria a sua própria equipe Red Bull, mas isso não deu muito certo. Isso porque Lewis Hamilton não sabia exatamente que ele iria fazer isso no último setor da prova na intenção de conseguir uma zona de DRS toda para ele. Hamilton deu na traseira, em cheio, de Max Verstappen e acabou quebrando a sua asa na parte dianteira direita. E com isso, acaba que Verstappen não cedeu a posição para Lewis Hamilton. Na hora que aconteceu essa colisão, o toque entre os dois pilotos, Verstappen resolveu acelerar o máximo que ele podia, distanciou aproximadamente 2 segundos do carro do piloto britânico.
Mas acabou que a direção de prova falou novamente para Verstappen ceder a posição para Hamilton. E ele fez justamente isso, só que fez de uma forma duvidosa. Na verdade, aparentemente ele cedeu a posição, mas foi quase uma ultrapassagem. Hamilton, na verdade, ultrapassou Verstappen de certa forma, em um local bem interessante, na verdade. Ele ultrapassou Verstappen e acabou que Verstappen conseguiu dar o troco logo depois. Óbvio que a direção de prova não entendeu que Verstappen havia cedido a posição. E acabou que, apesar dele ter cedido, pelo menos segundo ele mesmo, a posição, que seria teoricamente a terceira punição, ele ganhou a quarta punição, que foi uma punição de 5 segundos no resultado final da corrida, o que impediria o piloto holandês de fazer a melhor volta, já que se ele parasse uma vez nos boxes, ele ficaria a menos de 5 segundos do terceiro colocado, que naquele momento era Esteban Ocon. Mas não para por aí. Isso porque, é claro, no final da corrida, Lewis Hamilton e Verstappen estavam relativamente próximos, menos de 10 segundos de distância um para o outro, e Verstappen estava a uma distância estratosférica de Esteban Ocon, mais de 20 segundos de distância do piloto francês. E acabou que com 5 segundos de penalidade ele ficou abaixo de 20 segundos. Mas quem liga muito para isso? Na verdade, poderia ter feito toda a diferença. Isso porque, por conta da telemetria ali da Fórmula 1, acabou que a direção de prova descobriu que aquele lance onde Verstappen e Hamilton se tocaram, na verdade foi predominantemente mais culpa do Verstappen do que de Hamilton. Eles descobriram através da telemetria que Max Verstappen freou de forma repentina à frente de Lewis Hamilton. Então aquela reclamação que Lewis Hamilton fez durante a corrida de que Max Verstappen havia feito um brake test à sua frente era uma reclamação extremamente válida, porque segundo a telemetria, que é extremamente precisa, Verstappen realmente fez isso. E foi uma frenagem de aproximadamente 2,5 G à frente do piloto britânico. E por conta disso, Verstappen acabou levando 10 segundos de punição no resultado final da corrida, que não impactou no seu resultado final em si. Ele continuou em segundo lugar, mas acabou fazendo com que ele somasse mais pontos na sua carteira de piloto, e que pode fazer toda a diferença para o resultado desse campeonato especificamente e até mesmo para os próximos campeonatos que poderão acontecer com Max Verstappen no grid. E o que você achou dessas punições? Você acha que elas foram realmente justas ou você acha que talvez a FIA tenha exagerado de certa forma na hora de dar essas punições para Verstappen? Ou talvez tenha sido brandas demais? O que você pensa sobre isso? Comenta aqui embaixo a sua opinião sobre isso, que é óbvio que eu vou trazer informações agora para você sobre o que o regulamento fala sobre cada uma dessas situações específicas. Vamos começar falando sobre a punição ali na relargada da Fórmula 1. Onde Max Verstappen acabou tendo que largar atrás de Lewis Hamilton. Segundo o regulamento, isso não existe. Na verdade, quando se dá a bandeira vermelha, acaba que o grid que foi conservado até a última volta no local de aferição ali de cronometragem, que no caso do GP da Arábia Saudita é na reta, esse grid deve retornar e fazer a largada como ele estava na última volta. O que não foi o caso. Na verdade, a Fórmula 1 considerou o grid como chegou aos boxes, o que está contra o regulamento. Quando é dada a bandeira vermelha, acaba que tem a relargada, só que segundo a última volta da corrida. Completamente ilegal e, na verdade, completamente errado o que a FIA fez nesse caso. Inclusive, na Fórmula 2 aconteceu algo parecido e foi justamente isso que a FIA fez. Acabou retornando ao resultado da última volta. E apenas por conta disso, Felipe Drugovich não foi o vencedor do GP da Arábia Saudita de Fórmula 1. Ou melhor dizendo, não ficou em segundo lugar. Ele estava em segundo lugar naquele momento. Ou seja, de certa forma já tem uma inconsistência da FIA nessa situação. Mas a punição para Max Verstappen, já que ela manteve o resultado ali da volta dos boxes até os pilotos entrarem nos boxes, a punição foi justa. Mas se tivesse considerado aquela questão da volta anterior à bandeira vermelha, Max Verstappen, pelo menos na minha opinião, deveria continuar largando à frente de Hamilton, já que a última volta e a última largada deveriam ter sido, entre aspas, canceladas. Sobre as outras punições, onde Verstappen deveria ter dado a posição para Lewis Hamilton, eu acho que foram punições justas, sim. Eu acredito que como Max Verstappen teve que cortar o caminho, a gente sabe, quando um piloto tem vantagem duradoura em uma situação como essa, ele deve devolver, no mínimo, a posição para o seu piloto rival. Ou então ele ganharia uma punição de 5 segundos no resultado final
da corrida, o que foi justamente o que aconteceu. Verstappen teve uma vantagem duradoura por conta do corte de curvas que não permitiram Lewis Hamilton ultrapassá-lo na pista e ainda por cima teve outra vantagem por não deixar Lewis Hamilton ultrapassá-lo novamente na pista de uma forma que ele permitisse apenas a ultrapassagem. Ou seja, todas essas penalizações onde Verstappen deveria ter deixado Hamilton passar e mais os 5 segundos, na minha opinião, foram completamente dentro do regulamento. Dá para entender totalmente a direção de prova nessa situação. E agora vem a polêmica batida entre os dois maiores pilotos da Fórmula 1 atuais, que Verstappen também foi penalizado em 10 segundos. Tudo porque ele foi contra um artigo específico da FIA que fala justamente sobre esse tipo de situação, que iria aproximar ali de pilotagem perigosa, por exemplo. Teoricamente, se Verstappen realmente fez o brake test e a telemetria comprovou exatamente isso, segundo os comissários de prova, a punição não deveria ter sido de 10 segundos no seu tempo final, no resultado final da corrida. Na verdade, segundo o regulamento da Fórmula 1, isso é passível de desclassificação. Ou seja, como foi comprovado que Max Verstappen fez um brake test, acaba que ele deveria sim ter sido desclassificado da corrida, isso seguindo à risca o regulamento da Fórmula 1. Mas acaba nos mostrando que muito provavelmente a FIA está muito mais querendo ver realmente um campeonato mais emocionante e não permitiu que Max Verstappen fosse desclassificado. Já que se isso acontecesse, seriam 26 pontos de diferença entre ele e Lewis Hamilton apenas nessa corrida, o que faria com que Lewis Hamilton saísse praticamente como campeão do mundo já agora no GP da Arábia Saudita. E é óbvio que ninguém quer ver isso, nem os fãs, nem a FIA, nem a Fórmula 1. Mas ainda assim, com toda certeza, isto nos mostra uma grande inconsistência do maior órgão regulador de automobilismo do mundo e nos mostra, na verdade, que muitas vezes o crime compensa na Fórmula 1 e as regras não são cumpridas de forma consistente em todas as corridas. Na minha opinião, isso é um grande prejuízo que a gente tem no esporte de uma forma geral e pode chegar a acarretar acidentes muito mais sérios tanto no GP de Abu Dhabi como em outros GPs nos próximos anos da categoria. Mas o que você acha sobre isso? Você acha realmente que foi justo? Já comenta aqui embaixo, como eu já disse, fala qual que é a sua opinião, porque eu quero saber o que você pensa e além disso, não esquece, para você não perder mais análises como essa, que eu tenho certeza absoluta que você curtiu, é importante que você deixe o like aqui embaixo e deixe o gostei também, porque dessa forma o YouTube entende que o vídeo é bom e além disso, já se inscreve no canal e ativa o sininho para todas as notificações para não perder vídeo novo do Hora do Piloto, porque assim o YouTube te avisa toda vez que eu postar vídeo novo aqui na plataforma. E claro, fica ligado porque muito em breve nós teremos mais uma Hora do Piloto.